aqui, na verdade, quem deveria estar presidindo essa mesa seria o nosso presidente, Francis Bogossian, mas o Francis, infelizmente, pegou uma gripe aí muito forte, está de cama em casa e não vai poder comparecer aqui hoje. Então, eu estou com esse encargo aqui de dirigir os trabalhos aqui hoje. Sobre o debate fiscalização de reformas em imóveis privados, como evitar a repetição de tragédias. O objetivo nosso aqui, nesse debate aqui especificamente, não será discutir as causas da ocorrência desse evento, esse infeliz, essa tragédia, né, com tantos mortos que nós lamentamos. E nosso entendimento aqui no Clube de Engenharia é que essas mortes não podem ser em vão, né? Elas têm que nos trazer ensinamentos e, por isso, nós estamos entendendo que mais importante do que discutir causas, do que ocorreu, vai ser nós propormos à cidade do Rio de Janeiro uma nova legislação que evite que essa tragédia volte a ocorrer. Então, nós estamos procurando chamar as entidades na área de engenharia, arquitetura, para debater junto conosco. Tenho o prazer aqui de convidar para a mesa o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o arquiteto Sidney Menezes. O presidente do Sindicato dos Engenheiros, nosso amigo e companheiro, Olímpio Alves dos Santos. Fica aí, por favor. Não quer dizer nada isso. O vice-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, o arquiteto Pedro da Luz. O representante, diretor do Instituto de Engenharia Legal, o nosso colega Sérgio Medina Quintela. Bom, infelizmente até o momento não chegou ainda o representante do CREA. Nós convidamos, né? Não tem nenhum representante aqui no momento. Vamos ver se o pessoal chega. Então, como eu estava dizendo, nós tivemos uma motivação também para a realização desse debate. O secretário de Urbanismo, Sérgio Dias, fez declarações públicas e nos convidou posteriormente para participar de uma comissão na qual esse assunto, essa questão uma nova legislação, né, para fiscalização de modificações de estruturas, melhor dizendo, modificações de imóveis privados, né, e como evitar a repetição dessas tragédias. Por esse motivo também, nós estamos realizando esse debate hoje aqui, porque, segundo declarações dele, outras entidades também serão convidadas, ou já foram convidadas, e nós gostaríamos de que houvesse um debate aqui, as entidades tivessem o mais claro possível o que propor, né? Então, para iniciar, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra aqui para o presidente
Sidney Menezes, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria saudar e parabenizar a iniciativa do Clube de Engenharia por tentar atrair os profissionais envolvidos ao longo da sua vida profissional nessa questão específica que nós aqui vamos abordar, porque é fundamental que todos possamos caminhar no mesmo sentido e buscar a mesma alternativa. É importante dizer que aqui não deve ter nenhum tipo de disputa no sentido de defender essa ou aquela melhor proposta. O que nós precisamos fazer é numa unidade de trabalho profissional, tentar aperfeiçoar, melhorar, simplificar, modernizar a legislação edilícia e a legislação urbanística nos aspectos que nós vamos aqui abordar. Eu fico muito satisfeito quando vejo aqui nesse encontro profissionais super preparados, habilitados, gabaritados para discutir o tema. Vejo aqui o Antero Paraíba, Marcos Goitacás, o Tom, vejo aqui o nosso querido Heitor, e quero destacar aqui a presença do arquiteto Celso Evaristo, que é o vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo e coordenador do grupo de trabalho que está exatamente discutindo a questão que envolve o acidente dos 3 prédios. Um outro ponto que eu também queria destacar para iniciar a nossa conversa é absoluto apoio no consenso que nós todos tivemos, principalmente com o quadro técnico, os engenheiros do Clube de Engenharia, os colegas engenheiros do CREA, os colegas peritos, todos com muita cautela, muita prudência, muita calma, tentando discutir e entender o que de fato aconteceu que levou o colapso estrutural daquele prédio. Todos nós sabemos que qualquer tipo de avaliação, naquele momento e ainda hoje, é uma avaliação absolutamente sem fundamento técnico suficiente para que a gente possa apontar o fator determinante daquele sinistro. Como bem disse aqui o nosso coordenador, nós precisamos, e no Brasil isso é uma prática lamentável, e nós precisamos, inclusive, avançar nisso, que é, a partir dos desastres, dos sinistros, das catástrofes, tirar as lições. Sempre tardiamente, mas nós vamos ter que fazer isso novamente. Nós vamos ter que tentar entender o que está acontecendo, quais são os pontos vulneráveis desse processo de fiscalização, de licenciamento de obras. É preciso entender que nós vamos ter que enfrentar uma questão cultural da sociedade brasileira, não só a fluminense e a carioca, que é aquela noção que, no fundo, Pedro, todos nós temos, de sermos um pouco médico, de sermos um pouco engenheiro e de sermos um pouco arquiteto. Quer dizer, essa questão cultural nós vamos ter que enfrentar e a população, a sociedade vai precisar entender que não dá mais para brincar com certas atividades, com certas atividades profissionais que resultam em possibilidades de catástrofes, como nós estamos verificando. Quer dizer, a participação de um profissional na área médica, por exemplo, é fundamental, porque, caso contrário, pode acontecer situações graves, consequentes e fatais. E na engenharia, na arquitetura, não é diferente. Uma reforma simples, média ou grande, não importa o tamanho da reforma, tem que ter necessariamente o acompanhamento do profissional que tem aquela atribuição técnica e é habilitado para exercer aquela atividade profissional. Tanto no campo dos engenheiros, engenheiro civil, engenheiro de estrutura, como também no campo dos arquitetos. Eu quero dizer que a nossa legislação hoje me parece absolutamente insuficiente, os mecanismos de controle e de fiscalização também me parecem insuficientes, e no âmbito dos conselhos, quer o de engenharia, que é o CREA, quer o dos arquitetos e urbanistas, que é o CAL, a questão da responsabilidade técnica também é insuficiente. Nós vamos precisar discutir isso e entender
que os profissionais, tanto da engenharia como da arquitetura, precisam cumprir, antes de mais nada, a ética profissional. E não é possível dar assistência técnica em qualquer nível sem um processo de licenciamento, de legalização, sob o ponto de vista de todos nós, podermos ferir a nossa ética profissional enquanto engenheiro, enquanto arquiteto, enquanto profissional dessa área. Então, essa seria uma introdução para a gente depois avançar um pouquinho. Eu não queria e não quero me alongar. Muito obrigado. Bom, obrigado, Sidney. Vou passar a palavra para o presidente do Sindicato de Engenheiros, Olímpio Alves dos Santos. Bom dia a todos, bom dia à mesa. Bom, meus companheiros, todos nós, né, ficamos um tanto quanto chocados com esse evento, que é um evento excepcional, não é isso? E eventos excepcionais ocorrem. Ainda bem que o Lapa começou a sua fala dizendo que a gente não iria discutir, né, isso as causas do acidente, tá? Porque até agora eu me abstive de falar, eu sou engenheiro eletricista e não queria dar palpite numa área que eu não conheço. Mas uma primeira coisa que eu acho que seria importante, que eu acho que nós não fizemos, companheiros, eu acho que as entidades da engenharia e da arquitetura poderiam, tá certo, reunir um grupo de especialistas, tá certo, para que eles estudassem esse problema no nosso campo, entendeu? E esse grupo poderia apontar as possíveis causas, porque nós, nesse processo, né, eu acho que no afã de informar, muitas coisas foram ditas, por exemplo, estamos dizendo, no calor do debate. E eu acho que também, assim, vamos dizer, muita desinformação foi criada. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente deveria fazer, nesse momento de crise, né, como entidade, era buscar, com calma, com tranquilidade, então, vamos dizer assim, ver as causas, certo? Ver as causas de um evento excepcional. Porque cada evento excepcional que ocorre, ele tem causas que o levaram a essa excepcionalidade. E nós temos que aprender com os erros para evitar que isso não venha a ocorrer novamente. Então, essa é a primeira preocupação que eu tenho. Eu acho que evento excepcional ocorre em toda a área da engenharia. Ocorre na área da engenharia elétrica, que é a minha área, tá certo?